Meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse shortinho. E o que eu quero mostrar para vocês é principalmente a questão de acabamentos. Esses shorts aqui eu ainda dou algumas dicas de questão da modelagem, porque para fazer esse babadinho aqui com o mesmo tecido, a gente precisou fazer algumas modificações aqui na modelagem, mas assiste o vídeo inteirinho que tem dicas sobre essa questão desse babadinho aqui. Aqui eu fiz uma parte sobreposta, então todo o acabamento, tanto dessa parte aqui, dessa barra, quanto aqui do bolso, ele tá embutido aqui dentro, ó. Então aqui você não vê nada disso, ó. Aqui ele tá a peça limpinha. Então é isso, meninas, no vídeo de hoje eu quero que vocês consigam compreender o processo de acabamento de uma peça. Toda ela também tá costurada aqui na costura francesa, tá? Essa bermuda. E eu quero passar ideias para vocês de como vocês aprender a pensar sobre a peça de vocês. Então assiste o vídeo todo, se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve, curte esse vídeo e também compartilha para ajudar esse meu conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu procuro explicar tudo muito detalhado, todos os processos e o porquê eu estou fazendo cada uma das coisas que eu tomei decisão de fazer. Então eu espero que isso ajude vocês a pensar nas suas peças para vocês sempre conseguirem o melhor resultado possível. Então, eu tirei um pouco da altura do gavião aqui das costas e aumentei um pouco a altura do gavião da frente. E também aqui na lateral acabou saindo um pouquinho do comprimento, tá? Então, se isso for fazer falta no teu comprimento total dos shorts, você aumenta aqui embaixo no comprimento. Então, essa foi a primeira modificação que eu fiz. Depois dessa modificação, eu aumentei mais 3 centímetros desta linha, desta nova linha aqui para cima. Então, eu vou modificar aqui essa modelagem para não confundir vocês. Então, ficou assim. E daí, o que eu fiz? Eu peguei essa linha aqui e aumentei mais 3 centímetros, que é a largura que eu quero do meu babadinho. Se você quiser um babadinho mais largo que isso, você aumenta mais ainda. Na mesma linha, tá? Então, a minha modelagem nesse caso já ficou assim. Feito isso, a próxima mudança que eu fiz é essa curva na lateral. Se você perceber, aqui tem uma leve curva. Mas se eu pegar essa medida aqui, na hora de dobrar ela para fazer a barra, essa parte aqui vai estar menor do que essa parte aqui, ó. Então, não vai encaixar, você não vai conseguir fazer essa dobra. Então, a segunda coisa que eu fiz foi deixar essa lateral bem retinha aqui, ó. Bem retinha mesmo. Para quê? Para quando eu fazer essa vira aqui, eu conseguir acertar bem o tecido. Então, isso tanto aqui na parte da frente, como na parte das costas também, tá? Eu fiz essa modificação aqui em toda ela, para ela ficar bem retinha aqui em cima. Então, ela ficou uma modelagem bem quadradona aqui em cima, seria essa a palavra, ó. Então, ela ficou dessa forma aqui. Uma dica que eu te dou é que, ainda assim, a parte das costas é mais alta do que a parte da frente. Então, na hora de você fazer essa barra, pode dar diferença. Então, se você usar um tecido que tem um pouquinho de elastano, você vai conseguir controlar melhor essa primeira dobra aqui dessa barra, que é a que a gente vai fazer esse babadinho aqui. Bom, meninas, hoje a gente vai montar esses shorts aqui. Eu tava com pouco tecido, então eu fiz esse recorte aqui no bolso. Porque eu preferi fazer um bolso com recorte do que deixar sem bolso. Então, a gente vai começar montando aqui a parte aqui do bolso, fazer o acabamento aqui em cima. E esse bolso ele vai ficar sobreposto, assim como ele tá aqui. Também eu já vou fechar aqui o gavião da frente e das costas e vou passar todas essas costuras. Esses são os primeiros passos. Então, só lembrando que o nosso vídeo sempre vai ser bem voltado para o acabamento da peça. Esse tecido que eu tô usando aqui é um crepe e ele tem um pouco de elastano e ele é bem molinho, ó, bem... E o que acontece? Ele não vai quebrar no ferro, ele não vai ficar passadinho, bonitinho, bem assentado. Então, por esse motivo, eu vou fazer pespontos aqui nessa costura para ela ficar bem assentadinha aqui, ó, bem certinha. Olha só como que fica o acabamento, como já fica bem diferente da gente só
fechar a emenda. Olha como fica bem quebradinho, bem bonitinho. Praticamente a emenda aqui, a costura fica invisível, quase nem aparece. E aqui por dentro eu não passei zigue-zague, não passei nada porque eu não quero que marque muito aqui. Então, como é dentro do bolso, eu acredito que não vai ter problema, tá? Mas se você tiver uma overlock, seria bom passar. Tanto aqui nessas partes, como aqui na lateral. Eu não vou passar o zigue-zague da máquina, porque eu acho que fica grosso e marca demais. Agora eu vou fazer aqui o acabamento da parte da onde a gente coloca a mão aqui. Com esse viés aqui, eu cortei uma tira de 3 centímetros do tecido. E primeiro eu coloco de um lado. E agora eu venho aqui fazendo o acabamento aqui, ó. Uma vira e vira de novo. E aqui o importante é sempre você esconder a primeira costura. Então, assim vai ficar o nosso bolsinho. Agora eu vou alinhavar aqui para conseguir costurar ele na bermuda. E também já vou fazer todos esses acabamentos aqui no outro bolso. E aqui nessa ponta aqui do bolso eu também vou passar um pesponto para ele ficar mais assentadinho. Esse tecido ele é um pouquinho grosso e ele fica um pouquinho gordinho aqui. E eu quero que ele fique mais achatadinho. E aqui eu vou passar um alinhavo no bolso para ficar mais fácil na hora de colocar ali no short. E você passa o alinhavo bem aqui onde você não vai passar a costura da máquina para você conseguir tirar ele fácil depois. Se for um tecido que marca bem, que quebra, tu pode passar no ferro ao invés de fazer o alinhavo. Aqui eu já fechei o gancho da frente com a costura francesa. Então ela fica assim pelo avesso. E pelo direito ela fica assim. E para fazer a costura francesa, a gente começa colocando o avesso com o avesso e faz a costura aqui. Então, eu fiz essa primeira costura, ela tá aqui pelo direito da peça. Agora eu vou tirar o excesso aqui. E por que a gente tira esse excesso de tecido? Porque agora eu vou virar direito com direito e aqui, como aqui vai ser o direito da minha peça, eu preciso tampar toda essa sobra de tecido e também tem que cuidar para não ficar fiapinho do tecido saindo, porque afinal de contas aquele ali vai ser o direito da peça. Então por isso que a gente sempre passa a tesoura e refila ali, tira o excesso do tecido. Também para essa costura aqui não ficar tão larga, porque se você não tirar o excesso, você vai ter que fazer muito larga essa costura para tampar aquela sobra ali de dentro. Então por isso que a gente tira para costurar um pouco mais perto. Aqui eu marquei, então, a posição que vai ficar o meu bolso. Já marquei os dois. E aqui a questão de quanto você vai pôr para baixo vai depender do que você vai pôr de acabamento. Da largura do teu elástico. Enfim, você vai ter que fazer esse cálculo para você saber quanto para baixo você vai ter que pôr. Ah, se você fosse pôr um cos colocado, você colocaria o bolso bem nessa posição aqui em cima. Mas como aqui a gente vai fazer diferente, então eu já calculei aqui o quanto que eu vou precisar para minha barra. Aqui em cima, e aqui vai passar a faixa que vai passar o elástico. Então, eu fiz o cálculo e ficou dessa forma. Aqui vai depender da largura do teu elástico, o meu elástico tem 4,5. Então, nessa situação aqui, eu deixei 9,5 centímetros daqui do cos para baixo para começar o meu bolso. Agora, eu vou fechar meu bolso aqui, na parte de baixo, já vou prender aqui a lateral e vou prender aqui a parte de cima também, para ele ficar bem certinho no lugar. Como esse tecido ele estica um pouco, eu tenho que cuidar na hora que eu tô costurando para não esticar ele também, porque senão depois ele não vai voltar com a costura e vai ficar a costura meio embabadada, assim, meio com babadinhos. Então, cada tipo de tecido que você costura, você tem que saber como que você leva ele, se esticado, se solto. E isso também vai depender muito da região que você está costurando. Agora eu vou fechar aqui as laterais também com a costura francesa. Aqui então eu já fechei o meio da perna e já fechei as laterais também, ó. Todinha a bermuda com a costura francesa. Tá vendo? O que eu quero mostrar pra vocês? Aqui eu virei, aqui tá embaixo do gavião na perna, que é o meio das pernas, e eu virei uma costura para cada lado. Geralmente, a gente vira as duas sempre para o mesmo lado. Mas para vocês verem como isso não é regra, vocês precisam sentir o que vocês estão fazendo, sentir o tecido. Olha aqui como ficou, ó. Ficou bem encontradinho, bem certinho.
Só que se eu tivesse virado tudo para um lado só, ia ficar grosso aqui, porque esse tecido ele é um pouquinho grosso. Então, com a costura francesa, ele acaba ficando ainda mais grosso. Então, não existe exatamente uma regra, você tem que saber qual que é o melhor acabamento. A regra agora é, aqui tá virado para cá, aqui em cima eu tenho que virar para o mesmo lado, para essa costura não ficar no meio do caminho torcida aqui, dando volume. Então, essa é uma parte importante. E agora eu vou fazer a parte da barra aqui de cima. Para fazer essa barra, eu vou fazer uma vira e mais uma. Ficando aqui com um total de uns 2,5 cm essa vira aqui de cima. Você pode alfinetar, você pode fazer como ficar mais fácil para você. Eu vou fazer direto aqui, começando essa costura sempre pela parte das costas da peça. E olha só, eu acabei de ter outra ideia para esse acabamento. O que eu ia fazer? Eu ia fazer dessa forma aqui, essa barrinha viradinha aqui. E depois eu ia vir aqui pelo direito e ia colocar a minha faixa aqui por cima, que eu vou passar o elástico. Mas eu acabei de ter uma ideia que vai deixar esse acabamento menos grosso e mais fácil de fazer também. Qual que é? Eu vou virar isso aqui já pelo direito já. Então aqui, a ideia é bem boa de virar. Mas isso aqui só vai dar certo por alguns motivos. Primeiro, eu vou precisar fazer isso porque esse tecido é grosso e eu acredito que o acabamento dessa forma virado aqui vai ficar mais leve aqui em cima. Se fosse um tricoline, um tecido mais leve, um tricoline, uma viscose, eu faria na minha primeira ideia, que é uma barra aqui em cima, vira-vira, que depois vai ficar esse acabamento franzidinho aqui. Mas agora, vendo esse tecido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma aqui, vou virar para cá. Porém, tem dois detalhes. O primeiro é que as costuras estão aqui dessa forma, e daí vai ficar essa costura aqui, não é essa a ideia. E segundo, isso só dá para fazer porque o lado direito e o avesso é praticamente igual, quase não dá para perceber a diferença aqui. Então, dá para fazer isso. Se teu tecido tem o direito e o avesso muito diferente, não dá para fazer, porque senão vai ficar pelo avesso essa parte aqui. E para mim resolver a questão aqui da costura é bem simples. Eu só vou pegar aqui, ó, vou ver o quanto que eu vou dobrar e vou fazer um arremate aqui e vou virar essa costura. Então, eu vou começar aqui fazendo um arremate para não desmanchar aqui a lateral. E eu vou abrir aqui mais ou menos uns 6,5 cm. Vou desmanchar essa costurinha aqui. E eu acho que vale a pena mudar esse acabamento justamente por causa do tecido, para ele ficar um acabamento um pouco menos grosso em cima, um pouco mais leve. Vou desmanchar essa costura aqui de dentro também. Então, isso que é a questão de acabamento, você precisa sempre pensar no tecido que você está usando, no resultado que você quer. Isso vai mudar a forma de você fazer o acabamento de uma peça. Então, não existe necessariamente uma regra que uma vez é feito de uma forma e sempre vai ser feito daquela forma. Vai depender muito do que você tem de material, do que você está trabalhando e do resultado que você quer. Então, aqui eu desmanchei e eu vou fazer essa costura aqui agora pelo direito, para ela ficar virada pelo direito aqui. Para isso, eu só vou seguir aqui na mesma largura da costura de baixo e vou puxar bem aqui, ó. E terminei ali retinho na pontinha. E dessa forma, quando eu virar aqui, vai ficar certinho a emenda aqui, ó. E por dentro ficou bem acabadinho aqui da mesma forma, ó. Então agora, continuando, eu já fiz isso em todas as costuras. E agora, então, eu vou fazer essa minha barra aqui. Por isso que é importante você deixar essa parte aqui bem reta, calculando essa dobra, porque senão depois você não vai conseguir fazer essa dobra. Até a questão da diferença ali do gavião da frente e das costas da altura tem que ficar mais reta. Senão você não vai conseguir fazer no mesmo tecido, você vai ter que fazer uma emenda para esse babadinho dar certo. Aqui, ó, eu vou fazer uma costurinha aqui para uma barrinha. E eu peguei aqui a minha tira agora, que eu vou usar ela para fazer o túnel do elástico.
E eu vou começar aqui pela frente. Por quê? Porque eu vou deixar o buraquinho aqui pra gente passar o cordãozinho depois. E vou ir colocando aqui em cima do cos. E antes de chegar no fim aqui, eu vou parar. Depois eu vou fazer a barrinha, mas primeiro eu vou fazer a parte de baixo também. Então tá ficando assim, ó. E agora aqui o meu elástico tem 4,5 centímetros, então eu já tenho que ir medindo aqui esses 4,5 centímetros. Agora eu vou cortar aqui e vou virar aqui para fazer a barra. Deixa eu ver quanto eu vou precisar, posso cortar mais um pouquinho. Marca aqui certinho quanto você tem que virar para tua barra. E agora é só terminar aqui a costurinha aqui. Então é isso. Agora eu vou passar o elástico aqui dentro. E aqui é só ir passando o elástico aqui dentro. Já mede na tua cintura certinho o tamanho do elástico. E conforme ele vai dobrando aqui dentro, você vai acertando ele aqui e desdobrando, para ele ficando bem certinho. Ó, e sempre que você vai passar elástico assim, dentro do túnel, que nem aqui, ele vai dobrar. Ele vai dobrar porque é normal. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir ajeitando ele, desdobrando, deixando ele bem lisinho aqui dentro e espalhando esse franzido para ele ficar por igual a quantidade de franzido. Mas é normal ele virar, ele vira mesmo. Aqui eu vou fechar o meu elástico para mim conseguir espalhar bem certinho o franzido aqui dentro. Então sempre cuida para não torcer o elástico também na hora de fechar ele aqui. E para fechar o elástico aqui, eu sempre gosto de transpassar uma parte em cima da outra. Dessa forma, assim, ó. E distribuir o franzido aqui certinho. Para isso é só você ir ajeitando aqui, ó, e ele vai ficar assim, ó, certinho. Eu vou passar o cordãozinho aqui dentro. Então, para isso eu vou fazer um cordãozinho aqui do tecido, bem simplesinho. Cortei uma tirinha aqui de 3 centímetros e eu só vou fechar ela. Aqui para desvirar a faixinha, eu coloquei aqui um alfinete de segurança. E eu só vou com ele ali para dentro para ir desvirando. Aqui como tá bem larguinho, então vai ser bem fácil de fazer isso. Então aqui depois que a gente distribuir bem o franzido, você pode fazer umas costurinhas aqui nas laterais para prender esse elástico aqui dentro para ele não ficar dobrando. Mas ainda assim eu acho que ele acaba dobrando. Então o melhor a fazer é fazer um pesponto mesmo. Então eu vou marcar aqui com os alfinetes a posição aqui dos franzidos, da distribuição aqui do elástico e vou fazer um pesponto aqui para terminar esse cos, para daí passar o cordãozinho aqui no meio. Eu acho que fica melhor dessa forma, mas fica a teu critério. Você pode fazer só uma costurinha mesmo para prender ali. E agora eu vou passar mais uma aqui também. Então agora eu terminei aqui o pesponto, ó, ele já ficou bem certinho. E agora pelo menos não fica mais dobrando o elástico aqui dentro. E agora eu vou passar o cordão aqui dentro desse cos aqui. Prontinho, ó, o cordãozinho passado. E aqui na ponta do cordãozinho eu vou dar só um nozinho, mas você também pode comprar uma ponteirinha dourada, fazer algum acabamento aqui na pontinha. Eu vou dar só um nozinho mesmo e cortar aqui o excesso do tecido. E agora só falta fazer aqui a barra do shortinho. Eu vou fazer uma barra vira-vira normalzinha aqui. Prontinho, finalizei aqui as duas barras. E assim ficou esse shortinho aqui. A ideia era principalmente a questão aqui do cos, com esse acabamento que aqui em cima fica parecendo um babadinho, o cordãozinho aqui no meio para dar um charminho. Então aqui o que eu quero passar para vocês sempre é a questão dos acabamentos. O que você pode fazer numa peça para dar o melhor acabamento possível. Então vocês viram aqui que eu tinha feito uma coisa, pensado numa coisa, mas depois conforme eu fui trabalhando com o tecido, eu achei que ia ficar melhor mudar. Então a gente mudou e olha, assim ficou ótimo, ó, ficou perfeito. Então sempre cuidar aqui a questão dos acabamentos, olha.